O IBMEC quer saber qual é o seu negócio. O negócio da Alice é trazer soluções sustentáveis para processos produtivos. O da Thalita é ensinar skills e mindset global. O negócio do Bernardo é romper fronteiras. Já o da Nayara é apresentar o mercado e promover network. Se o seu negócio é transformar o amanhã, IBMEC. Inscrições abertas para o vestibular em ibmec.br. IBMEC, a melhor startup que existe é você. Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas ao MM Talks. E a pauta hoje é ESG, ou ESG, o E e o S, ambiental e social, caminhando juntos. Eu sou Rodrigo Caetano, editor ESG da Exame, e eu estou recebendo aqui a Sônia Consiglio, que é SDG Pioneer, escritora e jornalista, Beatriz Luz, fundadora da Exchange for Change e do Hub de Economia Circular, Sérgio Wall, que é CEO da Conta Black, a fintech, e eu queria começar o nosso papo com a Sônia, porque a gente já começando a falar dos ODS, né, ou SDG, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que acho que vai permear nosso papo aqui, porque nós temos metas, né? Objetivos que precisamos alcançar se a gente quiser ter um planeta para viver, né? E quiser melhorar de vida também, a gente não pode perder essa perspectiva. Mas eu queria que você nos desse um overview, né? De onde nós estamos e onde nós temos que chegar. Muito bom, Rodrigo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, MM Talks, super importante esse debate aqui, muito legal estar com vocês. Bom, a gente tem aí uma meta de 2030, né? Os ODS foram lançados em 2015, nasceram no Brasil, então eu já começo dizendo isso, porque eu acho que nem todo mundo às vezes tem essa noção. Os ODS nasceram na Rio+20, em 2012, Sim. Porque os Objetivos de Desenvolvimento do milênio anteriores aos ODS iriam vencer em 2015, e a gente começou, então, no Rio de Janeiro, na Rio+20, a discutir o que viria a seguir, né? Então, eles foram lançados em 2015, 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores até 2030. Onde estamos? Antes da pandemia, eles já eram desafiadores, né? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Então, a gente já tinha ali uma lição de casa, e tem uma lição de casa desafiadora, que é a lição de casa da humanidade, né? São os 17 objetivos que a gente se propôs alcançar, todos os países membros da ONU, para viver melhor, né? Como você mesmo disse no início. Sim. Já eram desafiadores. A pandemia tornou esse desafio ainda maior, por motivos óbvios, né, que a gente sabe. Então, a desigualdade social aumentou muito. Um dado estarrecedor, a igualdade de gênero, o tempo para a gente atingir a igualdade de gênero aumentou em uma geração por causa da pandemia. Então, eram cerca de 99 anos e foi para 136. Então, assim, pós-pandemia ficou ainda mais desafiador. Então, como é que eu vejo isso, né? É importante o caminho. É muito importante o objetivo, é muito importante a gente olhar para 2030, mas eu acho que a gente tem que construir esse caminho, se desafiar neste caminho e prosseguindo, né? Vamos atingir todos? Sabemos que não e já sabíamos que não antes, mas eu acho que a gente, tendo muito clara a direção, a gente, sem dúvida nenhuma, vai avançar em muita coisa. E eu acho uma coisa, a gente vinha conversando também antes aqui do início do painel, e isso está muito ligado com a economia do futuro, né? Quer dizer, o que para mim, a minha visão dos ODS é como que você constrói a economia que vai garantir às próximas gerações o que nós tivemos em termos de desenvolvimento, né? Porque hoje, me parece, nós estamos num ponto crítico em função dos problemas ambientais, que é um risco muito grande para a humanidade, mas também um risco de muitas rupturas sociais, né? A gente está vendo isso acontecer hoje, né, com migrações em massa,
com as catástrofes ambientais que geram problemas sociais e nos mais vulneráveis. Agora, nessa construção, é isso que a gente estava conversando, né? Na construção dessa nova economia, né, a gente precisa repensar a forma de fazer as coisas. E aí entra a economia circular, né, Beatriz? Então, assim, como é que a gente repensa essa forma de fazer as coisas? Com certeza, Rodrigo. Bom, obrigada aí pelo convite também. Um prazer enorme estar aqui com tantas pessoas aí que eu admiro. E eu acho que é exatamente o que a Sônia colocou. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual a visão de futuro que a gente quer. Né? A gente aprendeu com a jornada desde a Revolução Industrial, né, esse crescimento produtivo, produção e consumo, que trouxe comodidade, flexibilidade, grandes vantagens e desenvolvimentos tecnológicos, mas deixou um rastro aí de lixo, de poluição. E eu costumo dizer que a gente era inocente, a gente não via esse lixo, essa poluição. Então, diante da pandemia, da era digital, da conectividade, tudo ficou muito em evidência. Então, eu acho que a economia circular, ela promove esse novo olhar, como você bem colocou, Rodrigo. A gente diz que tem 3 caminhos, né, elementos chaves, que é reavaliar o processo produtivo, redefinir produtos e serviços, e o mais importante, que é rever valores, comportamentos, a cultura do negócio. Então, a gente traz esse olhar da economia circular como uma economia mais equilibrada, mais justa, que vai regenerar o planeta. Né? A gente já atingiu aí a conta do planeta, a gente já está no vermelho, né? Estamos gastando aí os recursos naturais numa capacidade mais rápida que a Terra tem de se regenerar. Então, como que a gente faz? Né? Então, é produzir menos, é consumir menos? Não necessariamente. Eu falo que a gente tem que produzir e consumir de maneira diferente. Então, é realmente essa revisão, essa remodelagem. Então, uma economia que cresce, desenvolve, desconectada da exploração dos recursos naturais. Então, essa nova visão de um modelo macroeconômico que vai trazer benefícios para toda a sociedade e vai nos permitir, então, ter um planeta mais saudável. E eu acho que a palavra que define é o equilíbrio. Então, um novo equilíbrio econômico. E aí que a gente vai chegar, então, nessa nova economia. Que depende de inclusão social, né? E aí, porque eu achei muito interessante você trazer, a Sônia já trouxe, né, a questão da igualdade de gênero, né? Você trouxe essa questão de mudanças de comportamento. Quer dizer, a gente não vai fazer isso mudando o comportamento de um pedacinho de pessoas. Vocês têm que mudar um comportamento, né, em todos os locais, né, em todas as esferas. E aí que eu queria perguntar para o Sérgio, né, exatamente, quer dizer, quando a gente fala de economia circular, nova economia, como é que a base da pirâmide, né, encara essa mudança econômica e de que forma que isso pode se tornar uma oportunidade de inclusão econômica? Bom, obrigado pela oportunidade de participar desse bloco. Eu acho que, como uma ferramenta financeira, o maior objetivo, acho que essa é a pergunta que a base da pirâmide faz. Onde que eu me incluo nesse sistema? Né? Onde eu me incluo nesse novo desenho? E aí a resposta está entre o sistema financeiro, as organizações financeiras, as instituições, elas criarem plataformas mais inclusivas e quando geram essa possível aproximação. Eu costumo falar que hoje nós não podemos falar mais de desbancarização, né? Hoje o público brasileiro, independente se ele é periférico, ele é subbancarizado porque às vezes ele tem 2 ou 3 contas digitais, mas não existe relacionamento. Eu acho que as barreiras que existiam no físico ainda continuam no digital. Sim. E o objetivo de responder essa pergunta é começar a construir essa proximidade. Na maioria das vezes, pessoas que querem ter acesso a serviços financeiros, a primeira pergunta que elas perguntam: eu preciso ter acesso a crédito para crescer, eu preciso ter acesso a crédito para me estruturar e também gerar novos empregos. E é justamente isso que acaba colocando uma grande parte da parcela da nossa população à margem do sistema. Sim. E aí nós acabamos entendendo que a experiência que nós chamamos hoje que eu chamo de
que eu chamo não somente de inclusão, mas que eu chamo de cidadania financeira, acho que essa é a nova palavra que nós estamos trazendo à tona e trazendo essa pauta, essa discussão. Como é que eu transformo a vida desse cidadão financeiramente? Quais são as ferramentas que eu estou construindo para que ele possa ter acesso a soluções tecnológicas, ou principalmente a soluções físicas, porque hoje está todo mundo ficando on e está esquecendo o off. Então, trazer esses questionamentos, porque no final das contas, tudo se replica ao CPF. Quantas pessoas eu estou mudando a vida delas, eu estou incluindo elas, eu estou levando a educação financeira para elas. E eu acho que o resultado disso tudo é que as instituições, elas têm gourmetizado a sua forma de se relacionar, mas no final das contas, elas não têm chegado na ponta. Né, que a grande maioria da nossa população brasileira que até então se encontra à margem do sistema. Eu acho que a resposta é construir proximidade. E quando constrói proximidade, não é vender serviços financeiros, é perguntar para o seu principal cliente quais são seus sonhos, quais são seus objetivos de vida, o que você pretende construir para os seus filhos, para a próxima geração construir, ou seja, crescer com pensamento de produtividade, de empoderamento. Eu acho que esse é possível. Eu acho que esse é o maior acho que o maior investimento que as instituições deveriam fazer e devem fazer. Porque a gente falando aqui, né, de economia circular, e aí me veio uma questão que a gente também discutiu, que é o Brasil hoje recicla 90 e tantos % do alumínio, né, que a gente produz, né, ou que a gente consome aqui no Brasil. E isso se deve muito, claro, a uma questão da indústria, porque ela, né, como a Beatriz trazia, né, quer dizer, é uma redução de custo, né, a reciclagem para a indústria de alumínio reduz custo porque você retoma ali um insumo na produção, mas ela é muito baseada no fato que você tem catadores, né, uma comunidade de catadores, e vem um pouco, o Sérgio está falando, nós estamos incluindo essa comunidade de catadores, né? Ou não, ou eles estão, né, só ali ocupando um espaço, né, que precisa ser ocupado, mas nós não estamos fazendo nada por eles, né? E vem um pouco dessas soluções que você está colocando, né, Sérgio? Exatamente. Porque, afinal de contas, é essa grande maioria, que é vista como minoria, que constrói e que mantém o país, né? Então, como que eu posso construir essa relação, sabe? Como que eu posso ouvir mais, né? Então, acho que é ter um pouquinho de olhar, porque, no final das contas, essa é a grande massa do nosso país, né? Então, eu ia trazer uma coisa aqui para a Sônia, só antes de você falar, Beatriz, que é o seguinte: Sônia tem uma ampla experiência em levar esses assuntos para o setor corporativo, né? Na B3, enfim, em várias instituições que você participou. De que forma é possível que esse tema aqui que nós estamos debatendo, que é um tema super complexo, né? De que forma que se leva isso para as grandes companhias, para as grandes lideranças? Olha, Rodrigo, eu vejo dois desafios para isso acontecer. O primeiro é baseado no conhecimento do que a gente está falando, que eu tenho chamado de letramento. Eu acho que, assim, quando um líder, e o segundo é a liderança, né, entende o desafio, a relevância, o valor agregado de uma agenda social, ambiental e de governança, ele vai fazer isso acontecer. Mas muitas vezes não chega a ele esse conteúdo da forma como ele pode compreender. Eu estou falando aqui de linguagem, né? A gente que emite Narrativa, uma mensagem, né? Você tem que estar entendendo quem está ouvindo essa mensagem e mudar, jornalista, né? Você muda o conteúdo de acordo com o ouvinte. Então, o primeiro desafio é realmente investir para que a alta liderança, a média gerência, todos os funcionários entendam esse conteúdo. Porque aí a liderança toma a decisão e faz aquilo acontecer. E a gente tem visto isso acontecer, que aí é o terceiro elemento que eu trago, que é a conjuntura do momento, né? A pandemia, eu acho que é heresia falar de lado bom da pandemia, mas para essa agenda ESG, que na verdade é a agenda da nova economia, né? Do novo modelo de mundo, foi positivo. Porque a gente percebeu que essas questões são interligadas. Uma questão de saúde, que é social, relacionada ao meio ambiente, colocou a economia em lockdown. Então, muito do que a gente vê dessa visibilidade da agenda ESG, que eu brinco que é a sigla mais famosa das galáxias hoje, né? Muito dessa visibilidade veio de uma percepção
de um fato tão estarrecedor como a pandemia. Então, como que a gente faz chegar nas grandes corporações? E eu tenho visto esse movimento muito forte, né, empresas mais avançadas, empresas começando, mas é investindo primeiro no entendimento, na sensibilização, no engajamento, e as lideranças e os conselhos, né, eu estou em vários conselhos, estão abertos a isso, e aí depois a liderança tem que tomar a frente e ouvindo, né, porque aí eu vou no que o Sérgio falou, que eu acho que assim, eu quero crer que a gente saiu mais humano da pandemia, Sim. mais empático Também. né? E eu acho que agora é um momento para a gente avançar nesse S do ESG. Né? Eu penso isso também. E é engraçado que o seu livro, né? Uhum. Vivi para ver, Vivi né? para ver, Vivi exato. para ver, de fato. Quer dizer, a gente está aí um tempinho nessa batalha, né? Quando a gente começava a falar essas coisas, era uma loucura. Hoje virou a principal pauta global, né? A gente está aqui discutindo, o Sérgio vai estar em Harvard na próxima semana e vai estar em Colômbia também, né? Falando sobre isso, né? Que é a agenda econômica que vamos ter. E a Beatriz também tem um livro excelente sobre economia circular, né? Que fala sobre os passos que a gente tem que dar para chegar lá. Queria que você comentasse um pouquinho isso. Exatamente, Rodrigo. Eu acho que a Sônia trouxe, e o Sérgio, um aspecto extremamente importante da economia circular, que é a palavra integração, né? Tá tudo interligado. Eu acho que a pandemia nos mostrou como tá tudo interligado, né? A gente não pode mais trabalhar só a grande empresa sem pensar na pequena e média empresa, como o Sérgio colocou. Acho que 95% das empresas no Brasil é pequena e média, né? Sim. 60% das ocupações estão nas pequenas e médias. Então, como trabalhar dentro desse ambiente que é desafiador? A gente lançou um hub de economia circular com a ideia justamente de trazer o pequeno e o médio para sentar em volta da mesa junto com o grande. Porque às vezes é uma questão de tempo, é uma questão de conhecimento, né? Como a Sônia falou, o entendimento é muito importante. A gente perceber que a gente tem que realmente agora pensar no longo prazo, pensar de forma sistêmica, né? O aprendizado que a gente teve nesses 2 anos com o Hub foi que economia circular não pode ser, e como o ESG, só um ativo de marketing, né? Só ali num relatório. Né? Ele tem que ser discutido no chão da fábrica e lá no conselho de administração. Né? E todo mundo tem que entender o seu papel nessa transição, porque está tudo interligado. Né? Então, a gente tem que aprender a como juntar o grande com o pequeno. Então, a gente fala muito que a economia circular traz essa nova cultura de negócio. Né? Não é só eu criar uma diretriz de sustentabilidade para os fornecedores da minha cadeia. Sim. É pegar na mão, porque às vezes o que ele precisa é tempo. Né? A gente fez uma dinâmica outro dia que a gente falou qual é o maior desafio, né, da transição? É o tempo. E qual é o maior aprendizado? Como que a gente faz para evoluir? A gente dedicando tempo para a gente sentar, conversar, entender, ouvir. Porque às vezes a gente acha que já sabe qual é a solução que o outro quer. Então eu adorei o que o Sérgio falou. Né? Tem que sentar, tem que ouvir. A gente fez um projeto agora com a UNEP Finance, que a grande pergunta dos bancos é como que eu financio na economia circular? Qual é o critério, qual é o instrumento financeiro? E a nossa avaliação é que não tem um novo instrumento financeiro, tem uma nova forma de integrar os elos da cadeia, conversar com os empreendedores. Quais são as fronteiras de análise que eu tenho que ter? Se eu vou promover uma remanufatura, um reuso, um redesign de produto, eu tenho também que criar uma campanha para o consumidor para ele entender como usar aquele novo produto reutilizável. Então, os 8 passos para a transição que a gente traz da experiência da Holanda é justamente essa. Então, não é só pensar na educação, na política pública, no incentivo que é necessário para qualquer evolução, né, do nosso sistema, mas pensar na comunicação, né, nos renováveis, a base dos materiais, a governança, como demonstrar resultados, como inspirar os elos da cadeia a trabalhar junto para essa mudança. Né? A gente precisa de mais casos inspiradores. O né? letramento, né? Que a Sônia é exatamente falando, isso. Né? E eu vejo uma coisa
por exemplo, movimentos que existem hoje, como o Gerando Falcões, lá do Edu Lira, né? O próprio Celso Ataíde com a CUFA, né? Que buscam levar esse conhecimento, né? Para, por exemplo, a favela, né? São comunidades que, na minha visão, já em muitos aspectos vivem essa nova economia comunitária. Com Né? certeza. O Sérgio me corrige se eu estiver errado, mas eu vejo que assim, muitas das coisas que nós pensamos, né, aqui do nosso, né, no nosso, na nossa bolha, né, e a gente pensa em comportamentos, já são padrão na favela, né? A economia do compartilhamento, que é a grande, né, vedete da tecnologia. A favela faz isso desde que nasceu, não é, Sérgio? São mestres. São mestres na economia do compartilhamento, não é? E agora, é isso que eu queria perguntar para você, quer dizer, como que a gente faz para criar essa ponte e, de repente, aqui na Faria Lima, né? Nós estamos no estúdio aqui na Faria Lima, e na favela a língua seja a mesma, né? Se consegue se falar para um aprender com o outro, né? Que eu acho que é muito isso que a gente está falando aqui, não? Exatamente. Acho que sempre existiu acho que um preconceito sobre as áreas periféricas do nosso país, né? Sim. Até porque os grandes celeiros de inovação e criatividade estão lá. Eu vim da comunidade, eu sei quão duro foi, eu saí de onde eu estava para chegar onde eu estou, mas existe uma coisa que a minha mãe falava assim, você tem que ir lá e fazer. E de uma certa forma o que você for fazer vai impactar na visão do outro, que está do outro lado da ponte, e ele vai ser que, puxa, alguém fez, isso é realmente viável. O que as comunidades têm feito recentemente, e a CUFA, o próprio G10, Gerando Falcões, eles foram lá e fizeram e mostraram as grandes potencialidades que tem nas comunidades, que elas também movimentam muito dinheiro e que elas geram também negócios e oportunidades. Um exemplo muito prático, Paraisópolis, em pleno ano pandêmico, gerou 1.500 novos negócios e a comunidade toda ela movimentou 950 milhões. Como ter acesso a esse dinheiro? E aí as empresas, quando eles começam a ver a CUFA, um G10, um Gerando Falcões, por exemplo, um G10 que investiu uma plataforma de last mile dentro da comunidade, porque as grandes marcas, as grandes empresas não entregavam os produtos, alguém foi lá, teve uma ideia, chamou um Google, criou um CEP digital, e aí em menos de 6 meses, eles distribuíram mais de 1 milhão de produtos, gerando mais 7 milhões movimentados ali. E aí chamou a atenção das empresas que estão nessa grande bolha, falou assim, olha, o dinheiro está aqui. Então, quando essa mudança de visão ela veio a partir de uma ação que a própria comunidade mostrou que é possível, o mercado começou a ter uma visão diferente do preconceito, né? Você, poxa, ali tem um público que realmente precisa desse apoio. E aí que o dinheiro começa a entrar. Uhum. E aí as empresas da área de bebidas começam a investir nos estabelecimentos da comunidade, as empresas das maquininhas começam a trazer mais dinheiro e recursos para que o pequeno comerciante possa produzir, vender e ter acesso a crédito, que até então ele nunca tem acesso a crédito. Então a gente teve que fazer esse trabalho do lado de lá. Assim, olha, gente, tem um grande potencial, olha que nós estamos nos unindo e fazendo juntos. E agora o mundo está vendo, né? Acho que a pandemia ressignificou muita coisa, mudou um ponto de vista do mercado corporativo, e estão vendo que agora, de acordo com o Celso mesmo coloca, a favela não é só carência, também é potência. Não, essas soluções de logística que estão sendo criadas na favela, eu já falei isso para o Edu, falei isso para o Celso também, mas daqui a pouco está lá fora. Porque ninguém tem isso. E é um pouco da economia circular. Né? E eu acho que um ponto que o Sérgio trouxe muito forte, que eu acho que traz a essência da economia circular, é que não é só tecnologia. O futuro não é uma nova tecnologia que vai criar um grande produto. É a tecnologia viabilizando novos negócios através de pessoas. Exato. Então, a criatividade, a integração. Outra coisa que você disse que é muito inerente à economia circular, fazer junto. Né? Fazer junto, misturar as habilidades, multidisciplinariedade, diferentes setores. Então, a gente diz que a economia circular
o maior desafio e a maior solução estão nas pessoas, né? De querer fazer. Os holandeses dizem, né, que como você começa, como é que você incentiva as empresas a virem trabalhar na economia circular? Você tem que acreditar nesse futuro, acreditar que é possível e que a solução não está em uma pessoa só, numa empresa só, num elo da cadeia só. Está na junção de todo mundo. Então, e a Holanda traz também muito o papel desse articulador. Então, como é que a gente vai fazer com que todas essas pecinhas se juntem para criar essa nova economia? Através de um grande articulador, que possa, então, trazer o estímulo das pessoas, da criatividade, para fazer a coisa acontecer, porque a solução pode estar em diversos elos. Né? Senão você pode criar algo em um elo da cadeia que pode ser bom para aquele pedaço, mas causar um problema em outro elo da cadeia. Então, essa visão sistêmica é extremamente importante. E todos esses novos modelos de negócio, né, um ponto para o Sérgio, eu acho que a conta Black podia facilitar esses modelos de negócios circulares no reuso, na remanufatura, no conserto. Então, a economia circular traz essa criação, esse potencial de criação de novos empregos qualificados. Exatamente. Né? Então, não é ficar só ali no catando a latinha. Né? Então, vem outro ponto essencial, não só o letramento, mas a educação. Né? De como criar essas novas habilidades. Não é, Sérgio? Vamos lá criar esses negócios circulares? Vamos! Esse é o nosso objetivo, né? A gente já conseguiu evoluir em alguns projetos, um deles tem muito empreendedor periférico que sempre sonhou em prestar serviço para grandes empresas. Mas ele jamais passaria por um compliance. O que já fizemos? Trazer justamente essa ideia do posicionamento, do letramento, mostrar assim, olha, vocês fazerem a parte de vocês, e nós conseguimos trazer duas grandes empresas que pensaram, não, como eu pago em 90 dias, eu vou pagar para ele em 30 dias, para ele ter recursos para comprar material para me entregar, e aí aí vocês ajudam com a educação financeira para que ele possa ter acesso a crédito. Então, já existe algumas empresas que já estão inclinadas para isso. Agora é a gente se juntar realmente e fazer esse negócio crescer e fazer com que as empresas mudem, né, a visão delas. Olha que interessante. Só uma coisa, Sônia, te passar para você. A gente sempre fala, né, ESG, aí todo mundo pensa, ES, ambiental, social, aí, o G... Acabou de trazer o G, né? Falou governança pura, né? Pura. E só colocando uma coisa que eu queria perguntar para você, Sônia, e falando aqui da nossa área, que é a comunicação, né? E eu achei interessante que a Beatriz trouxe. Eu costumo falar aqui na Exame que a gente tem o ESG como uma causa. E a gente faz jornalismo de causa. Significa que eu vou defender essa causa com tudo que eu puder. Inclusive criticando, porque é a minha causa, então não vem querer, né, fazer coisa errada porque é a minha causa. Então a gente, apesar de ter, isso para o jornalismo é um tabu, né, a gente ter uma pauta positiva e defender uma causa, defende essa causa inclusive na crítica, né? E aí eu queria perguntar para você, dessa área de comunicação, quer dizer, nós estamos falando de todas essas mudanças na economia, mas e na comunicação, tanto do ponto de vista... E eu gostaria que você fosse crítica mesmo em relação à imprensa, ao jornalismo, quanto do ponto de vista de como que as empresas se comunicam nesse novo mundo. Eu vejo grande movimento dentro disso, que na verdade eu acho que a gente vem caminhando numa mudança desse modelo, né? Eu já chego na comunicação, eu acho que tudo que a gente está falando aqui é disso, né? É uma mudança de modelo que parte de uma questão que era puramente econômico-financeira para uma questão, uma economia, para um modelo que traz ambiental, social e governança junto. Então, para mim é assim que eu defino, independente de sigla, o capitalismo de stakeholder, enfim. E no bojo disso, que eu acho que é um movimento que ganhou, né, o Vivi para Ver, ganhou aí nos últimos 4, 5 anos muita força por causa de investidores, por causa de pandemia, a área de comunicação veio perceber. Primeiro ela veio sendo vista como estratégica. Eu percebo muito isso, eu sou da área de comunicação, e ao participar de conselhos, geralmente eu falava assim, não, eu sou profissional de sustentabilidade, e eu ponho a comunicação em segundo.
não por nada, mas enfim. Uhum. E aí ele falou assim, você é de comunicação, isso interessa muito para a gente também do ponto de vista de reputação, de imagem, de construção de posicionamento. Então eu vejo um apetite maior das empresas, vendo a comunicação como estratégica, ela sempre vai ser veículo, ela sempre vai ser operacional, óbvio, eu entrego por meio de instrumentos, mas como que essa comunicação me ajuda na narrativa da sustentabilidade no posicionamento. Então eu vejo o apetite por parte das empresas e vejo aí um grande avanço nos nossos colegas aí, né? Acho que o Exame tem um papel fundamental aqui e pioneiro, né? Não é de hoje que você fala disso. E vejo aí uma pauta mais qualificada e trazendo o lado positivo, porque é isso, né? Eu até escrevi uma vez no artigo falando assim, quando o cachorro morde o homem, não é notícia. Mas quando o homem morde o cachorro é notícia. Mas puxa, a gente tem que às vezes falar do óbvio porque e enaltecer, né? E eu até brinquei que não é morder, né? Brincar, né? Quando o dono brinca com o cachorro. Então eu acho que a gente avançou, mas acho também aí na parte crítica que ainda falta um pouco mais de entendimento dessa agenda. Eu, nas minhas aulas, palestras, eu trago alguns exemplos de imprensa, e aí né, de um veículo econômico estava lá. Os fundos além de sustentáveis, precisam ser rentáveis. Eu fiquei lendo, falei, ele não entendeu nada. Porque sustentável é rentável, senão não é sustentável. Então ainda existe assim um espaço para entendimento maior. Volto lá no primeiro ponto, né? Acho que o entendimento independente da área ele é crucial. Mas eu acho que avançamos. Eu penso assim, essa é uma agenda que não pode ser exclusiva. Perfeito. Então, quanto mais veículos estiverem falando sobre o tema, melhor para nós, inclusive. É isso aí. Né? Porque dá uma exposição maior e a gente cresce aqui a nossa bolinha, né? E vai crescendo e vai conquistando. Eu acho que é um pouco de como isso acontece também na comunicação hoje em dia, né? Que você não tem mais aquela ideia de uma comunicação de massa em que um só fala, né, e os outros escutam. Hoje você tem, né, bolhas que se conectam e você vai criando mais bolhas e aí entrando nesse diálogo, né, que é fundamental. E acho que as empresas têm que entrar nesse diálogo, né? Não tem dúvida. E eu acho que vai numa das coisas que a Beatriz falou no início, que é cultura, né? A gente está falando na criação de uma nova lógica, e uma nova lógica passa por cultura, por entendimento, por vivência dessas questões, né? E a interação, né? Então, eu brinco assim, chamou para reunião de condomínio, eu vou para falar de ESG, porque a gente precisa sair disso, né? E sair da bolha, você está corretíssimo. E eu acho que o que você falou também, Sônia, tem uma outra palavra que a gente usa muito, é a consciência de que uma economia regenerativa e justa vai gerar um retorno financeiro, vai gerar um ganho de competitividade. Então não é uma coisa ou outra. Então a gente fala que a transição acontece quando existe esse senso de consciência, né? De poder entender que não é excludente. É no E, né? É no E. E realmente essa questão da comunicação a gente está vendo no trabalho com as empresas que às vezes existem dificuldades e barreiras internas nas grandes empresas, né? Então você tem que ter a comunicação também entre departamentos, né? E no trabalho que a gente está fazendo do Hub de Economia Circular, depois de 2 anos de trabalho, as empresas se sentiram na necessidade de comunicar. Qual foi o nosso entendimento dessa jornada? Então a gente produziu um manifesto circular, que é um documento simples, mas para pautar justamente todas as nossas conversas e decisões e parceiros que a gente conversa. Olha, então a circularidade é isso, ó, tem que integrar todos os atores, tem que ter essa visão sistêmica, tem que ser estratégico, mas ao mesmo tempo tem que falar com o operacional. Então, e a gente vê na própria visão de economia circular para a América Latina. Vocês sabiam que tem uma visão agora de economia circular para a América Latina. E o primeiro ponto é uma economia próspera com e para as pessoas, né? Uma economia que fortaleça a biodiversidade, né? E uma economia justa, equilibrada, saudável e fértil. Então é ESG, né? É isso que a gente está falando, pensamento, né? É o mundo dos ODS, leu meu pensamento. Para o clima, né? Positiva para o clima. Então tem justiça, né? Equilíbrio social, positiva para o clima e biodiversidade. Sérgio, você
criou uma fintech, né, nesse mundo em transição. Como é que é empreender nesse mundo em transição e, mais do que isso, empreender, né, com impacto social? Como é que é esse processo? Bom, eu acho que não é um processo dos mais simples, né? Porque eu sou publicitário, né? Então você imagina, né? No publicidade no mundo financeiro existe uma certa disparidade, mas uma das coisas do lado bom de ser publicitário é que você entende de gente, você entende de produto, entrega, né? Sim. Então, a Conta Black, a ideia surgiu em 2008, e aí a gente foi fazendo uma imersão para entender esse mundo, né, de ferramentas financeiras, e só entendemos que 2017 era o momento disso acontecer. Fizemos em 2017 com o desafio de mostrar que a questão não estava na tecnologia, estava na acessibilidade, né? Lançamos um serviço totalmente desktop, ou seja, a pessoa só acessava pelo computador, não existia app. E hoje a gente chega à marca dos 30 mil, que não é um número tão relevante comparado às outras fintechs, mas mostra que existe uma aceitação sobre o modelo de como nós nos comunicamos, né? As pessoas não estão olhando se ela paga taxa A, taxa B. Ela diz, poxa, eu estou com eles porque é um propósito legal e que fala comigo. Tipo, se eu não me vejo, se não me vejo representado, eu não compro. E para nós, é um momento de mostrar para o mercado financeiro, né? Eu sempre falava, muito tempo atrás, assim, um dia quando vier essa tal redemocratização no mercado financeiro, o mercado vai passar a nos ver como uma potência, não ver números, colocar números negativos falando sobre o tamanho da desbancarização, quanto eles movimentam fora do sistema. A gente tem que fazer esse número movimentar dentro. E é um dos melhores momentos, acho que da minha vida, da minha experiência como profissional, é um dos maiores desafios que eu sempre quis, de trazer a visão do mundo financeiro para que todos, independente da Conta Black representar uma grande massa que é preta e periférica, mas para todos aqueles que são periféricos, que não têm acesso a serviços financeiros, que eles podem construir uma relação com a gente pode ajudá-los a acessar esse objetivo. E acho que a missão que a gente vai ter na próxima semana é uma prova de reconhecimento da Conta Black, né? A gente tem uma meta, né? Chegar nos próximos 18 meses a 100 mil membros. Nem falamos correntistas, porque não estamos acorrentando ninguém. Né? Mas, assim, 100 mil membros para pular para 1 milhão de membros e levar a inclusão, a cidadania financeira para todas as comunidades. E para aquele que não faz parte dessa bolha das comunidades, que quiser participar, eu acho que isso aumenta o nosso coro de mostrar que sim, nós estamos fazendo bem o nosso trabalho. E acho que, acima de tudo, o desafio sempre vai existir, porque passa ano, entra ano, ou mês, sai mês, o Banco Central vem com novas regulamentações, você tem que mudar isso, tem que melhorar aquilo. Isso também para a gente é um aprendizado, mas faz parte do processo e acredito que em muito breve, e quando falo muito breve, assim, passada essa semana, virão novidades que vão trazer mais potencialidade e mostrar que o resultado da Conta Black não está na tecnologia, estão nas pessoas. Eu acho isso muito importante, porque isso pega também com o nosso negócio aqui, né? Eu costumo falar, é pior você estar na commodity, né? Porque assim, hoje em dia conta digital virou commodity, né? Tem um monte, todo mundo tem uma ou duas, três, né? Você faz uma por causa de uma promoção, depois você volta, né? E agora, quem tem o cliente, né? Que aí, como você falou, né? Quem está ali com é fidelizado, né? Aí é outra coisa. É a mesma coisa que eu vejo aqui, né? Quando a gente produz conteúdo, né? Uma coisa é o cara ver, né? Outra coisa é ele se engajar com o teu conteúdo, né? E aí você muda, aí transforma, né? E eu acho que para a economia circular também, uma coisa acho que consciência sobre isso. Outra coisa é você conseguir dar o incentivo que a pessoa precisa para, de repente, separar um lixo ou para ir até um local e descartar corretamente, né? Quer dizer, esse tipo de engajamento que é uma dificuldade de se criar, né? Eu acho que você se engaja quando você percebe o valor, né? É ser humano, né? Eu acho que no fundo é sempre isso, assim, sem complicar. Quer dizer, você entende aquela ideia, você fala, puxa, mas isso aqui é bacana e eu quero fazer uma diferença e eu vou entrando. E eu acho que a gente está
está vivendo esse momento como mundo. De verdade, eu tenho uma frase que eu gosto muito do Victor Hugo, que ela fala assim, né? Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Exato. É verdade. Eu adoro essa frase. Eu acho que o tempo da gente transformar esse modelo hora é agora. econômico chegou. Então a gente tem coisas lindas como a conta Black, economia circular. Quando que a gente podia falar disso há 15 anos? As pessoas não iam nem entender o que estava sendo falado, né? É verdade. Mano, há 15 Exatamente. anos você chegar numa grande fabricante de bebida e falar que você tem que fazer a logística reversa, ele ia falar para você, meu amigo. Exatamente. Exatamente. Ainda é Nunca, difícil, né? ainda O cara é tava lá difícil, contando os mas... centavos da margem dele, é. ele fala, nunca que eu vou Nunca, colocar dinheiro para recuperar o que eu já vendi. Não, e hoje, às vezes, ainda é difícil, mas eu acho que é interessante, assim, hoje já não passa mais, assim, tranquilamente, se você não se engaja nisso. No mínimo, existe um constrangimento Isso. positivo de, como você não está fazendo isso, né? E olha que interessante, Rodrigo, eu acho que está trazendo mais e mais a importância da comunicação, né? Sim. Dos jornais, das mídias, explicar esse processo, a necessidade de que a solução não vai vir de um elo da cadeia só, de uma empresa só. Então, para mim, é essa questão de integração que é muito importante. E a comunicação pode ajudar muito, né? Não ficar no raso, mas aprofundar um pouco mais. Né? Entender que as soluções precisam ser trabalhadas. E as empresas, às vezes, ficam trabalhando só aquelas soluções mais fáceis ali, em paralelo ao negócio. A gente tem que trazer soluções para dentro da tomada de decisão. Né? Então, eu acho que eu falo de uma maneira bem brasileira, né? A metáfora que eu gosto de usar. A gente tem que jogar mais frescobol e menos tênis. Porque o tênis tem um ganhador ali, o frescobol, que foi criado na praia de Ipanema. Né? O objetivo é manter a bola em jogo. Né? Então, como é que a gente mantém a economia gerando empregos, gerando valor e mantendo o valor dos produtos, da matéria-prima por mais tempo e não destruindo, né? Aqui na Faria Lima é beach tennis. É beach tennis. Mas, enfim, estamos com 5 minutos só de tempo aqui. Eu vou pedir para considerações finais de vocês. Vou começar de lá para cá. Sérgio, por favor, suas considerações finais. As considerações é que uma dica que eu dou sempre para os empreendedores é que a Conta Black está aí para ser um braço. Um braço para o seu sonho, um braço para o seu desenvolvimento do seu negócio, para você trazer visibilidade para os seus, e que o convite sempre está aberto, né? Quem quiser se tornar membro da Conta Black, acesse o nosso site, baixe o nosso app e aguarde as novidades que virão, porque elas têm como objetivo levar crédito, levar acessibilidade, mas acho que mais importante, a proximidade para a construção de uma sociedade mais justa. Legal, e nós vamos estar noticiando essas novidades, hein? Beatriz, por favor. Olha, eu acho que a mensagem é que todo mundo pode ser um ator de transformação. Então, às vezes, nas aulas que eu dou também, as pessoas perguntam, mas o que eu tenho que estudar para estar inserido na economia circular? Mas eu sou jornalista, eu sou engenheiro, eu não me encaixo. Eu acho que todas as profissões, todas as habilidades vão ser necessárias, porque a gente está falando de uma mudança cultural, uma mudança sistêmica, né? Uma visão do todo. Então, acho que cada um de nós pode ser um ator de transformação. Estude, leia, se aprofunde nas temáticas, já não fique no raso, né? E tenta fazer a diferença no seu dia a dia e no ambiente onde você está, porque acho que é a partir desse momento que a gente vai criar aquela bola de neve que não vai ter mais volta, a gente só vai ter que ir para frente com esse novo modelo econômico. Legal. Sônia, por favor. Olha, eu gosto muito de frases, né? Eu vou terminar com uma do Al Gore, quando ele fez uma live ano passado, que me marcou muito. Ele disse que a gente caminha para a revolução da sustentabilidade, aí eu diria do novo modelo, né? Revolução da sustentabilidade, uma revolução na magnitude da revolução industrial, mas na velocidade da revolução digital. Então, eu acho que é isso que a gente está vivendo. Uma transformação tão profunda quanto foi, você falou de Revolução Industrial, mas com a diferença de que o que a gente fala agora está em qualquer lugar do mundo. E aí eu acho que a gente ou vai de turma ou não chega, que aí é a sua mensagem. Cada um tem um papel né, a desempenhar. Então, a gente tem que se unir nisso e construir esse novo modelo. É isso aí. Legal. Gente, muito obrigado. Foi um prazer. Agradeço também
a sua companhia. Não deixe de continuar aqui no MM Talks, que vem aí, o Brasil que não para. Papo sobre o agronegócio. Esse não para mesmo. Legal, muito obrigado e até a próxima.